subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da EBD. Estamos aqui para mais uma aula da classe dos adultos. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5. Estamos estudando um assunto de missões, missiologia, e o tema geral do quarto trimestre é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de número 5 estaremos estudando um assunto interessante, onde teremos que buscar informações. Por quê? Nós estaremos estudando sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Como é que a igreja lida com isso? Então nós temos informações de sobra para passar dentro desse quesito, dentro dessa matéria, porque a igreja pentecostal, propriamente dita, há quem fez uma dissertação, tem até no site da Metodista isso, falando que quanto mais aumentou o pentecostalismo, a pobreza também. Diz que esse nicho de igreja é igreja de pobres. Eu não vejo assim. Está totalmente rechaçado a posição daquele articulista, porque não procede isso aí. É claro que os maiores movimentos pentecostais, ou a igreja da América Latina, principalmente os pentecostais, sempre desenvolveram e cresceram em bairros periféricos. Isso é uma verdade. E também tivemos essa aula de missiologia lá na Faculdade Metodista, onde tivemos a oportunidade de estudar. E quando estava tratando desse assunto, o nobre professor, ele foi muito enfático naquelas aulas e apresentando dados e documentos irrefutáveis. Então nós entendemos, sim, até pelo que vivemos hoje, onde vivemos e como vivemos, entendemos que a igreja pentecostal, as igrejas de matriz pentecostal, ou dentro do pentecostalismo, ela trabalha mais dentro dos bairros periféricos. Isso é um fato, isso é uma verdade, tá certo? Porém, como a igreja lida com isso? O que é missão da igreja? A missão da igreja pode ser definida como uma tarefa que o nosso Senhor Jesus deixou para o seu povo, e está registrado nas Escrituras, a fim de que seu povo reflita o caráter de sua santidade, fazendo conhecida um plano da salvação para toda a humanidade. Então esse é o objetivo da missão, E a igreja, então, ao observar a eclesiologia, ou seja, estudo da igreja dentro da Escritura, nós vamos ver uma visão correta da identidade do povo de Deus. É um fator essencial para verificar o seu papel missional na história. A palavra missão lembra a igreja quem somos, porque estamos aqui e a quem pertencemos. Então a palavra missão é igreja, quem somos, lembra para a igreja quem somos, por que estamos aqui e a quem pertencemos. Então Christopher Wright, ele diz assim, afirma que ao pensar em missão, ele está pensando tudo o que Deus está fazendo em seu grande propósito para toda a criação, em tudo que ele nos chama e fazemos para cooperar com o propósito, com esse propósito. Então para ele a missão da igreja não acontece apenas no âmbito transcultural, mas no âmbito missional. Mas o campo missionário está em toda parte, inclusive na nossa própria rua, na nossa própria casa, na nossa própria parentela. Então abrindo esse precedente, Às vezes, nos dias atuais é muito assim, é um negócio assim que eu não trabalho com essa visão. Se chega na igreja, se enche de bandeira para tudo quanto é lado, de países que a pessoa nunca nem ouviu falar, só está ali a bandeira. Ele não consegue evangelizar a rua da igreja dele. Isso é realmente uma incoerência gritante. Então primeiro começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois os confins da terra, mas começa em Jerusalém.
Evangelize a rua da sua igreja, a rua da sua casa. Evangelize a sua família primeiro, o seu povo primeiro, né? Porque se assim sendo, você terá pelo menos começado a fazer um pouco da obra de Deus. Mas quando se enche a igreja só para fazer cures para tudo quanto é lado, é o que? É culto de missões. Sim, só isso, mas só isso. Passou o mês todo, não fez um evangelismo pessoal, não entregou um panfleto, não falou de Jesus para ninguém e ainda está em cima dos púlpitos falando de missões. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque a gente vê os resultados, não vê os resultados desse tipo de manifestação, certo? Então vá à rua, pregue o evangelho, fale pessoalmente para as pessoas, principalmente quando lhe perguntar, certo? Leia o folheto que você tem na mão. Se você está entregando folheto, não entregue um folheto sem ler, leia primeiro, pegue o folheto, leia aquele panfleto que você está com ele para ver qual é a mensagem que ele está passando. Aí se o amigo pergunta, o que é que tem nesse papel? Ele vai perguntar, o que é que tem nesse papel? Você vai dizer, está falando disso, disso, disso. Pronto. Ele vai ler e vai encontrar aquelas informações imediatas que você passou para ele. Então, se você não consegue evangelizar a rua em qualquer lugar que vê ignorância, rejeição ao evangelho, aí você está pregando e fazendo missão. Então, neste campo, a missão da igreja inicia-se no Antigo Testamento, através de Abraão, por meio dele, a nação de Israel. Os hebreus teve uma missão de apresentar a pessoa e o caráter de Deus entre as nações, como os sacerdotes, por exemplo. Nisso já falamos, a igreja no Antigo Testamento, e assim sucessivamente. Então, temos que ver e repensar dentro desse contexto. No pentecostalismo brasileiro, nós vamos ver aqui que a missão da igreja, o que é o pentecostalismo brasileiro? Tem no pentecostalismo a sua marca, o herdeiro do movimento pentecostal moderno, que iniciou em 1901 lá em Kansas, nos Estados Unidos, em 1906 em Los Angeles, e ambos aí localizados também nos Estados Unidos. O Pentecostes, ele pisou em solo brasileiro em 1910 por meio de 3 personagens que deram campo a este movimento: Luiz de Franciscon, Gunnar Vingre e Daniel Berg. Luiz de Franciscon era um alemão, era um italiano, e ele fundou a que chamamos hoje de Congregação Cristã do Brasil. É o primeiro que veio, fundador da Congregação Cristã no Brasil, e outros 2 vieram da Suécia e foram fundadores aí da igreja Assembleia de Deus. E o foco desse contexto é analisar a obra de Daniel Berg, o profíncuo evangelista, o pastor, o desbravador de mensagens pentecostais de terras brasileiras, descrita dentro da sua biografia. Depois nós vamos ver a viagem de Daniel Berg até os Estados Unidos, e com 18 anos de idade ele foi criado em um lar batista, em sua cidade natal, numa aldeia aí montanhosa de Runeberg e Hellenberg, chamada de Vargön, na Suécia, para imigrar para os Estados Unidos. Já em Gutemburgo, por exemplo, nas próximas de Vargön, onde Daniel Berg embarcaria aí para a América do Norte. Despediu-se da sua casa e embarcou para a América do Norte, e logo depois veio para o Brasil. Ele, depois de uma longa viagem marítima, Berg ele trabalhou dentro dessas propostas, dentro dessa visão, só trazendo uma historicidade de como o pentecostalismo chegou aqui. E de fato, também isso visível a todos, aos vizinhos da direita, da esquerda, vanguarda, retaguarda, que o povo que evangeliza, que está na rua, que está pregando, entregando folheto, outros pregando em ar livre, outros pregando lá, é tudo pentecostal. É tudo desse nicho, dessa linha pentecostal. Entendeu? Então, essa lição de número 5, ela vem só afirmar isso, uma perspectiva pentecostal de missões. As igrejas crescem assustadoramente, a igreja pentecostal, porque elas fazem um trabalho, quando não a igreja mãe, que chamamos a Assembleia de Deus, de onde eu sou oriundo, as igrejas de pequeno porte, que também saíram da Assembleia de Deus, que tem o mesmo nível de trabalho, que tem o mesmo nicho de visão,
mesmo que um pouco distorcida, devido a alguns que chamam de divisão, né? Ele às vezes não concorda com a visão daquele pastor que está ali, ele vai e abre um outro que chamam de ministério, né? E assim sucessivamente. Não é muito bom, mas é assim que acontece e vem acontecendo constantemente. Nas nossas igrejas, recebemos constantemente irmãos de igrejas que veio de outras igrejas, de outra denominação, que chamam também de igrejas co-irmãs, né? Com 26 anos, Daniel Berg retornou à Suécia a fim de encontrar-se com a família, e ao encontrar-se um amigo de infância, teve um encontro com a doutrina pentecostal. Então, no eixo central desse ensino, o batismo com o Espírito Santo, segundo estudiosos, a mensagem pentecostal chegou ao solo sueco por meio do pastor batista Levi Petrus, né? Levi Petrus, ele elevou o pentecostalismo à condição de maior força cristã de seu país e supervisionou aí as missões ultramarinais, né? Então, o historiador Vision Seymour descreve seu trabalho de Petrus, né, dizendo que em 1907 Petrus era um pastor de pequena igreja batista na região rural da Suécia e foi informado aí que havia um movimento pentecostal irrompendo da Noruega, né? Um trabalho liderado pelo pastor metodista chamado Thomas Ball Barrett em 1907, e ele visitou aí Barrett em Cristiana, que hoje é Oslo, no caso, chamado de Oslo, e foi batizado aí com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e falou em línguas estranhas. Ao retornar à Suécia, ele acendeu ali um avivamento nacional que extrapolou os limites da Igreja Batista em 1911. Tornou-se um pastor da Igreja Batista em Filadélfia, em Estocolmo, e veio a ser epicentro do pentecostalismo sueco. Durante os seus 30 anos de pastorado na Igreja de Filadélfia, ajudou aí a implantação de mais de 500 igrejas na Suécia e enviou centenas de missionários mundo afora, né? E assim sucessivamente. Então, esse movimento pentecostal, esse movimento de missões na igreja, Daniel Berg e sua compreensão sobre a missão, ele, criado pela Igreja Batista, ele teria aí uma eternidade, cresceu sob a orientação das Escrituras, em um ambiente cristão, né? E ele já tinha a missão como um propósito, né? Então podemos observar essas informações interessantes, né? Nessa herança de pentecostalismo clássico e etc e tal, ok? Foi esses homens que veio desbravar aqui o solo brasileiro, né? Uma característica notável na introdução da nossa lição diz assim: uma característica notável no movimento pentecostal se deu no início da virada do século passado, tem sido paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses dias. Como eu já disse, é uma verdade que é vista por todos, né? O pentecostal, né? O cristão pentecostal, ele é quem mais evangeliza. Isso é verdade. Você encontra nas ruas, nas praças, né? Aqui em São Paulo, se você vai na Praça da Sé, em Guarulhos, se você vai no Calçadão, você vai ver sempre alguém pregando o evangelho, não é? Parece até que ele está sem ouvinte, mas aquilo dá resultado, né? E assim sucessivamente, né? E também os trabalhos organizados nas nossas congregações. Nós organizamos trabalhos de ar livre, distribuição de folhetos, por que não dizer assistencialismo também. Também temos os cultos na casa das pessoas, a cada 15 dias. Eu falo da congregação que eu estou pastor hoje, não é? E é na comunidade, vamos na comunidade evangelizar e falar de Jesus, ok? Então, isso é missão também, tá certo? Então, antes de você colocar uma bandeira na sua igreja lá estampada para ficar tudo colorido, primeiro evangelize aí a rua da sua igreja, evangelize a rua da sua casa, fale de Jesus para os seus vizinhos, tenha coerência com o que você está fazendo lá na igreja, para que você reflita na sua vida, no seu bairro e na rua da igreja. Não adianta ter bandeira da Suécia, não adianta ter bandeira da Mauritânia, bandeira das Áfricas, seja sul, central, o norte, e você não conseguir evangelizar, ganhar uma alma no mês, ou evangelizar a rua da igreja onde a igreja está instalada. Isso é complicado e é incoerência isso, total. Ok?
ok? Fora disso é enfeite de igreja, o resto é conversa, certo? Porque se fala muito em simpósio e etc e tal, mas não se vê os palestrantes, os supostos palestrantes na rua, pregando o evangelho, falando para ninguém, não sabe, não tem experiência nenhuma de prática, não tem prática, né? Porque teoria é uma coisa, prática é outra. No tópico de número 1, nós vamos ver uma perspectiva pentecostal de missões. E o subtópico diz assim: somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento; segundo, a autoridade da Bíblia; terceiro, o apelo de anunciar a Cristo e aos outros. Basicamente, esses princípios são que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio universal de Cristo. Então de acordo com o missiólogo Paul Merville, por exemplo, ele diz assim: podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com o impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé. Este princípio envolve aí a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então, somos pentecostais. E termos pentecostais nos referimos a crentes que creem na experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Então, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer também hoje, ou seja, a experiência do Espírito Santo hoje não é diferente da experiência pelos cristãos no século I, né? Nas palavras do missiólogo Paul Merville, no caso, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou num dia de Pentecostes e contribuiu ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja, né? A contribuição pentecostal às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal, né? Nesse sentido, o sucesso de missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos, né? Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para ele, além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo das missões, na prática das missões, né? Podemos observar, tem um livro da CPAD, que é o de Paul Merville, ele fala da força pentecostal em missões, né? Que ele diz assim: o pentecostalismo clássico refere-se às igrejas pentecostais que separam das igrejas históricas do pentecostalismo no início do século passado. A questão que ocasionou a ruptura foi a crença que o evento do dia de Pentecostes, mencionado em Atos 2,4, refere-se a uma experiência disponível para os cristãos de todas as eras, né? Acreditava-se que o batismo com o Espírito Santo é a evidência pelo sinal de falar em outras línguas, conforme o espírito da expressão vocal, né? As questões de glossolária faz com que as igrejas históricas banissem os faladores de línguas, né? Tornou-se também o principal fator identificador, unificador entre os primeiros pentecostais que vieram de diversas tradições cristãs em Hohenweiler, né? E enfatizava o fator comum entre os pentecostais de todos os grupos que professavam pelo menos duas experiências e crises religiosas: o batismo no Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo, segundo a subsequência diferente do primeiro, ou seja, o segundo geralmente, mas nem sempre associado a falar em línguas, né? E assim sucessivamente. Então, o segundo tópico é a obra missionária
depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja, né? A descida do Espírito Santo, por exemplo, é um acontecimento que impulsiona a obra missionária. A primeira igreja, a obra missionária da primeira igreja. Jesus disse aos discípulos: e uma vez capacitados pelo poder do Espírito, eles teriam suas testemunhas até os confins da terra. E por isso, o período em que a igreja cristã viveu, seu maior crescimento foi no primeiro século, na nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, 8 primeiros capítulos de Atos, eles explicam a razão desse crescimento, antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho. Nós notamos isso, conforme eu já disse, até hoje é assim, não é? As igrejas pentecostais, elas crescem bastante. Eu digo isso porque acontece conosco, estamos sempre na rua, fazendo sempre o evangelismo que é de praxe. Aqui no nosso setor, assim, dentro da organização, organizacionalmente, ou melhor, chamado, nós temos ou no segundo domingo, aliás, nós temos o segundo domingo, que é o que fazemos cultos de obra missionária, mas nós fazemos sempre um pouco mais. Temos cultos nas casas, né? Temos trabalhos nas casas onde evangelizamos as pessoas, ok? Vai se dirigir um culto de 1 hora e meia estourado, né? Onde anunciamos ali o evangelho, sem falar nos cultos ao ar livre e assim sucessivamente. Então nós não precisamos esperar exatamente o segundo domingo para que possamos fazer missão. Missão é hoje, missão é agora, missão é urgente, ok? Então o movimento pentecostal abraçou essa causa desde a sua fundação. Desde a sua fundação ela abraçou essa causa, e realmente é um trabalho que os pentecostais fazem bastante, graças a Deus, né? Eu digo isso porque eu faço parte, me incluo dentro disso, e assim vai. Então a missão principal, nós podemos observar que a missão principal da igreja é adorar o Senhor e anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando a formação de hábitos culturais. Então a igreja evangélica só é evangélica se anunciar o evangelho. Mas o que é atividade missionária? Por exemplo, segundo o missiólogo presbiteriano Ronaldo Lidório, as missões são um movimento salvífico, querigmático da parte do coração e da volição de Deus, né? É revelado nas Escrituras, onde o Evangelho é prometido no Messias. Todas as pessoas de todas as etnias espalhadas pelo mundo. Os teólogos assembleanos, Claudio Nordentai, por exemplo, define missões como transmissão consciente e planejada de boas novas, né? Além das fronteiras nacionais e culturais. No Brasil, é o terceiro país mais protestante do mundo. Esse status se deve ao trabalho de incansáveis missionários que atuaram no Brasil, e desde os primeiros protestantes até o grande trabalho dos pentecostais na primeira metade do século XX. Mas a obra missionária começou a atuar no Brasil em 10 de novembro de 1555, quando os primeiros pastores missionários chegaram no Brasil. Formam pastores franceses, Pierre Richard e Guilherme Chatir, um seminarista chamado Jean de Lahire, um grupo de calvinistas nomeado pelo próprio João Calvino. Um segundo grupo de pastores chegou em 10 de março de 1957, sendo assim, os 2 anos depois do grupo estava sendo comandado pelos almirantes franceses Colin e Villagagnon, né? O primeiro culto da América, no caso realizado na chegada dos primeiros missionários, teve a leitura do Salmo 27, verso 4, e a primeira ceia aconteceu no domingo, dia 21 de março de 1557. A primeira pregação aconteceu pelo usado do pastor Pierre Richard, né? E assim sucessivamente. Esse primeiro grupo de missionários evangelizou os índios tamoios, chegaram a traduzir os Salmos, o Salmo 103 para a língua indígena, sendo a primeira tradução genuinamente brasileira devido às divergências do almirante Villagagnon, que ele traiu todos os pastores franceses instalado na Colômbia
Portugal, né? Ou na colônia Portugal, que a ajuda de Villeneuve expulsou invasores franceses, matou vários protestantes que já estavam no Brasil, entre eles o pastor Pierre, que foi estrangulado, né? Então, e lançado no mar da Baía de Guanabara. O sangue dos mártires foi derramado no Brasil, na terra de Veracruz, o primeiro país da América a receber missionário protestante, né? No século XIX, os missionários europeus norte-americanos começaram a desembarcar no Brasil, oficialmente católico. Dentro do Império se destaca aí o casal inglês Robert e Sarah Kelly. Nesse tempo segue aí o primeiro missionário presbiteriano, Esbel Guerin e Simonton, né? Tem até um seminário Simonton, eu cheguei a estudar nesse seminário, né? Os primeiros batistas, como Thomas Jefferson, Brown, Richard Ralph e William Burke Berbin, no caso, os metodistas Justus e Newman e John Hanson e outros protestantes de igrejas históricas da Reformada que chegaram ao sul e ao sudeste do país pela imigração europeia. Em 1906, explode na Califórnia o grande avivamento do pentecostalismo lá da Rua Azul, o movimento pentecostal que logo enviou missionário a todo mundo, sendo um despertamento missiológico muito forte, né? Depois os jovens suecos chegaram no Brasil, influenciaram o avivamento. Nós já falamos de Daniel Berg e Gunaviga. Esses jovens batistas eles embarcaram em Belém do Pará, no norte do país, do Brasil, fundando a cidade, nessa cidade, a chamada Missão da Fé Apostólica, que posteriormente passou a se chamar a Assembleia de Deus. Então os pentecostais chegaram também por meio de italiano chamado Luiz de Franciscon, que fundou a Congregação Cristã do Brasil em 1910, né? Então o pentecostalismo e a missiologia a Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, recebeu missionários estrangeiros comparado ao continente, né? Recebeu poucos, né? A Assembleia de Deus recebeu poucos missionários considerados estrangeiros comparado a continentes que as igrejas históricas mandaram aí seus países, né? O pentecostalismo clássico desenvolveu uma missiologia autóctone, né? Ou seja, o pentecostal abraça uma evangelização dentro da cultura brasileira, né? E a Assembleia de Deus ela produziu em poucos anos obreiros nacionais, missionários suecos, ensinaram os crentes brasileiros a desenvolver a evangelização. Segundo o erudito metodista, especialista em missões ou missiologia, Luiz Wesley de Souza, as igrejas que anos vieram missionários, as igrejas que menos enviaram missionários estrangeiros foram as que mais cresceram. Qual é a causa? A evangelização com cristãos nacionais. Então eles focaram bem aqui e, enfim, integra-me a observar o exemplo da desproporção entre pentecostalismo e o pentecostalismo da tradição, que no que tange a presença numérica de missiologias ou de missionários estrangeiros, né? E seus quadros, ao longo desses 94 anos de existência no Brasil, as igrejas históricas receberam muitos missionários, enquanto o pentecostalismo clássico teve um número ínfimo de missionários, proporcionalmente falando, né? Então hoje realmente não vem muito missionário para cá, né? Dentro do conceito pentecostal, mas enviamos bastante gente, né? Temos conhecidos em todos os continentes praticamente, né? Esse comparado com o tamanho do pentecostalismo, da tradição, que cresce de forma justamente que recebeu mais missionários, né? Em contrapartida, o que menos receberam missionário foi as que mais cresceram. Então, o fator do crescimento pentecostal no Brasil teve ênfase no movimento do poder para comissionamento e missões com ênfase bíblica. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vós, semeis testemunhas de Jerusalém, Samaria até os confins da terra, lá em Atos capítulo 1, versículo número 8. O batismo com o Espírito Santo tem pouco propósito principal revestir o crente de poder para testemunhar, enfim, né? Então, o batismo no Espírito Santo, ele otorgará ao crente a ousadia. Então, sobre esses cunhos bíblicos é que o pentecostalismo cresceu dentro da missão, né? Então, aí nós vamos ver também o batismo com o Espírito Santo, que você entendeu aí em Azusa, e não era meramente uma bênção pessoal. Seu propósito central era conceber poder à sua distinção vital, porque alguns têm buscado o Espírito Santo para experiência mística e não por
novo arrojo, né, competência para ser testemunha de Cristo. Fugir do propósito principal do batismo com o Espírito Santo é o propósito de ter levado muito a uma espiritualidade rasa e histérica, não é? Aqui o pesquisador observa isso, o professor de estudos pentecostais, John Wark, né? Então ele fala que o batismo no Espírito Santo não deve ser confundido com emocionalismo ou em alguma outra reação humana. A presença do Espírito Santo, personalidades humanas são diferentes, né? E assim sucessivamente. Então, a missiologia pentecostal valoriza o papel de cada crente na evangelização. Nós temos os missionários que eu chamo os evangelistas, que eu chamo os evangelistas anônimos, né? Todas as igrejas têm, nas igrejas que pastoreamos tem, nas igrejas co-irmãs tem, as igrejas que adjacentes tem, né? Aqueles irmãos que todos os domingos ou todos os sábados, o dia que lhe convém, eles fazem culto nas casas dos irmãos e é bênção, né? A evangelização carismática baseia em leigos e não em clérigos, né? A doutrina do sacerdócio universal mostra a importância do corpo de Cristo, ou seja, a igreja como uma comunidade unida, a cada um propósito, serviço de cooperação. Então, a doutrina pentecostal do Espírito Santo é a doutrina evangélica sacerdotal universal. Cada crente pessoal é um missionário, né? Como lembra Lauren Tripley, né? O pastor pentecostal que não leva a igreja a obedecer mundialmente a grande comissão é que termos uma contradição. O pastor pentecostal terá um coração missionário e receberá que recebeu nesse coração missionário, que foi batizado com o Espírito Santo. Então, ser pentecostal é ser missionário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá certo? Depois nós temos um livro, Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. Assim que você puder adquirir, você consegue, tá bom? Temos a necessidade de evangelização de missões? Sim. O Brasil é um país, é o maior país espírita do mundo, e seitas pseudo-cristã cresce a todo vapor. Então precisamos trabalhar, precisamos fazer trabalhos voltados para isso. Segundo o missiólogo Ronaldo Lidoro, alguns dados são importantes para obter essas questões. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.